Esperar por um direito que já é seu, e essa espera virá um pesadelo. Para milhões de brasileiros, essa é exatamente a realidade da nossa Previdência Social. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa crise que está abalando um dos pilares da nossa sociedade. É isso mesmo, quase 3 milhões. Esse número gigantesco é a quantidade de pessoas na angústia aguardando um benefício do INSS, segundo os dados mais recentes de novembro de 2025. É um recorde histórico, um que expõe de forma bem clara a fragilidade do nosso sistema. A pergunta é: como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos dar uma olhada na escalada dessa fila para entender o que está por trás de um número tão alarmante. E olha, a escalada é nítida. Em 2022, a fila tinha pouco mais de 1 milhão de pedidos. O pico do governo anterior, lá em 2020, foi de cerca de 2 milhões. Agora, o número simplesmente saltou para quase 3 milhões. Isso significa um aumento de 172% na fila só no começo da gestão atual. Um resultado que vai, assim, totalmente na contramão da promessa de zerar essas análises. Mas essa espera enorme é só um sintoma, sabe? É a ponta do iceberg de uma crise muito mais profunda que atinge o INSS em duas frentes, que são diferentes, mas super conectadas. Pensa comigo. De um lado, a gente tem uma crise operacional. Atrasos gigantescos, uma falta de pessoal que chega a ser gritante. Do outro lado, uma crise de confiança, que vem sendo alimentada por um esquema de fraude bilionário que simplesmente destrói a credibilidade do Instituto. A parte operacional tem raízes bem claras. Para começar, tem um buraco de 23 mil cargos vagos no INSS. Isso, por si só, já impacta tudo. Mas o ponto central, o mais crítico mesmo, é que 68% dos pedidos, mais de 2/3, dependem de coisas fora do INSS. É como se o Instituto fosse um carro com o motor funcionando perfeitamente, mas sem as rodas para andar. E quem são as rodas? As perícias médicas, as atualizações de sistema, tudo na mão de outras agências. E aí, enquanto essa fila só cresce, a confiança desmorona. Esse valor, 6,3 bilhões de reais, é o valor estimado que foi desviado em fraudes contra aposentados e pensionistas, e isso só entre 2019 e 2024. É uma cifra que não mostra só o tamanho da crise de confiança, mas o custo real da ineficiência do sistema. A investigação, que foi batizada de Operação Sem Desconto, começou com a Polícia Federal em abril de 2025 para apurar esses descontos que ninguém autorizou nos benefícios. O negócio ficou tão sério que levou à instalação de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em agosto. E no fim do ano, a operação prendeu operadores do esquema e até um ex-presidente do INSS. Isso mostra o quão fundo ia a corrupção. Bom, diante desse cenário que é um verdadeiro caos, a pergunta que fica é: o que está sendo feito para virar esse jogo? Vamos dar uma olhada nas medidas que o governo anunciou para tentar retomar o controle da situação. O plano oficial se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, um comitê estratégico para tentar acelerar a análise dos processos. Segundo, a contratação de 500 novos peritos médicos para dar um gás nas perícias. E terceiro, um programa de bônus para incentivar a produtividade de quem já está lá dentro. Nas palavras do próprio presidente do INSS, o Gilberto Valler, a estratégia é usar a galera das regiões com filas menores para ajudar a desafogar as áreas mais críticas, como o Nordeste, onde a espera chega a inacreditáveis 188 dias. É uma tentativa de equilibrar a balança, sabe? E agilizar o atendimento no país todo. Só que o plano encontrou um obstáculo enorme. Em outubro de 2025, aquele programa de bônus, que era a peça-chave para aumentar a produtividade, foi suspenso. O motivo? Falta de verba. Foi um verdadeiro balde de água fria, que fez o governo correr atrás de dinheiro emergencial e, claro, colocou uma dúvida gigante sobre a estabilidade e a real eficácia dessa solução. E essa crise toda no sistema, com atrasos, com fraudes, não abala só a confiança no governo. Ela acaba forçando a gente a repensar nossa própria segurança financeira, a buscar alternativas para o futuro. A pergunta que fica no ar é justamente essa. Se não dá para contar 100% com o sistema público, em quem a gente pode confiar para garantir a aposentadoria? Essa desconfiança no INSS está empurrando todo mundo a procurar outras opções de planejamento. Então, juntando todas essas peças, a gente chega numa verdadeira encruzilhada. Essa crise do INSS não é só um problema de gestão, não. É um alerta sobre o futuro da nossa proteção social como um todo. E a questão final, para a gente refletir, é esta. Essa crise toda no INSS é um problema passageiro que vai ser resolvido ou é uma rachadura estrutural, daquelas permanentes, que nos obriga a repensar nossa relação com o Estado e talvez a assumir de vez o controle do nosso próprio futuro? Uma reflexão que, sinceramente, não dá mais para adiante.